Boa noite, queridos. Cadê vocês? Boa noite, queridos. Eu amo vocês, viu? Paz seja com todos. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Se você gosta de anotar e de escrever, anote o tema da mensagem dessa noite. Faz de novo. E vamos ver o que o Papai do Céu nos reserva dentro desse tema, né, Ricardo? E em nome de Jesus, que Ele fale conosco poderosamente, no nome de Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, no verso 4. Todos acharam, amém? Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, em tua presença nós estamos. Pai, é um culto em que nós estamos, Deus, sendo direcionados a entender de que as muralhas não ficarão de pé em cada um de nós, ó Deus querido, que aqui está. Tem as suas muralhas, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas Deus, uma coisa nós entendemos pela tua palavra e pela direção do nosso pastor: se nós cremos, ó Deus, verdadeiramente que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, nenhuma muralha vai ficar em pé, ainda que ela seja muito forte, ainda que ela seja muito grande, ainda que ela tenha poderes nela, meu Pai, não ficarão de pé, porque a ordem do Senhor é que a gente vá e marcha. Então nós estamos marchando dentro dessa campanha e nós entendemos que nós derrubaremos as muralhas e elas cairão por terra e o teu nome será exaltado. Para isso, nessa noite, mais uma vez fale conosco. Abre as janelas dos céus e derrama sobre a tua igreja. Aliás, Senhor, rasga os céus e desça sobre a tua igreja nesta noite. Como os nossos pastores, ó Deus, passaram por uma semana de luta, por uma semana de enfermidade. Muitos de nós talvez estamos aqui, meu Pai, mas estamos passando por enfermidades, por lutas, por problemas, por provações. Eu clamo ao Senhor para que, em nome de Jesus, na ministração desse culto, desde que começamos com os louvores, meu Pai, com as ofertas, com o aniversário, agora com a tua palavra, nós oramos, ó Deus, porque queremos criar um ambiente de milagres. Aliás, a tua igreja é um ambiente de milagres. E se aquele meu irmão, aquela minha irmã, Deus, que ainda está tendo dificuldade de entender que está num ambiente de milagres, que em nome de Jesus possa verdadeiramente entender essa noite, entender esse momento, que todos nós fomos trazidos para um ambiente de milagres e haverá a manifestação do seu poder neste lugar e algo sobrenatural dos céus irá acontecer. Porque, Pai, aqueles que estão acometidos com a dengue, ou com pneumonias, ou com covid, ou com câncer, ou seja lá o que for, que caia por terra todo mal-estar, toda doença, todo câncer, e que o Senhor faça a obra. E se porventura aquele que está nos assistindo também online, se está doente, se está acamado, mas está se esforçando para assistir o culto, Senhor, manifesta do teu poder e cura, em nome de Jesus. Cremos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai, aliás, a gente tem muita responsabilidade como igreja, e uma delas, meu Pai, é orar pelos enfermos. E eu sei que nesta noite o Senhor nos atenderá, porque daqui a pouco nós oraremos por essas pessoas, ó Deus, que estão terrivelmente enfermas. Tem até um menino ali que está na UTI. O Senhor fará a obra acontecer, no nome de Jesus. Amém. Queridos, no ano de 2000, eu era coordenador de jovens, coordenador distrital de jovens. E aí uma certa denominação lá de Passos me convidou para que eu pudesse estar pregando no acampamento de carnaval deles, no acampamento de verão. E com muito amor, com muito grado, eu aceitei. E aí foi no dia, era bem no começo de fevereiro, não me lembro agora a data exata, a minha mãe me liga. E minha mãe fala assim para mim, assim: Juscelino, sua avó bem-vinda acabou de falecer. E eu estava num congresso, participando de um congresso e participando daquele acampamento, e tinha outros acampamentos para a gente ir, inclusive o acampamento que eu estava fazendo em Campinas. Aí eu fui para um determinado lugar lá e orei a Deus. O pastor Gustavo veio, me abraçou, falou comigo: o que está acontecendo, que você está chorando, de repente você estava tranquilo e agora você está aí mal, o que está acontecendo? E eu falei para ele, rapaz, a minha segunda mãe acabou de falecer. Ele falou: como assim? Eu falei: pois é, minha avó bem-vinda faleceu.
Aí, queridos, eu falei: mãe, é impossível sair da onde eu estou aqui para ir até onde a senhora está, mas vamos orar junto aqui agora e Deus vai fazer um milagre. Não fiz descaso, só falei: Senhor, Tu sabes de toda a responsabilidade e compromisso que nós temos com a obra. Eu queria estar lá com a minha avó, queria estar me despedindo dela, Deus, mas eu não vou conseguir. E aquela perturbação mental, aquele mal-estar mental tomando conta de mim. Eu falei: Senhor, faz alguma coisa acontecer. E o tempo passou, queridos, e a minha cabeça ficou naquilo: Deus, faz alguma coisa acontecer. Faz de novo. Abacuque levantou as mãos aos céus e falou: Senhor, eu não estava lá quando caiu o maná dos céus, eu não estava lá quando o mar vermelho se abriu, Senhor, eu não vi o Senhor dando vitória ao povo de Israel contra os egípcios. Faz de novo. E aquela coisa na minha cabeça, queridos. E de repente o preletor daquela manhã era eu e mais um. O primeiro se empolgou demais e ficou quase 2h30 ministrando o estudo. E aqueles jovens, mais de 500 jovens, já estavam meio que, fica meio que, como é que a gente pode falar? Eles ficam meio que querendo sair do lugar onde eles estão. Também fugiu a palavra aqui. Mas eles ficam meio que querendo sair de dentro do templo, de dentro onde estava acontecendo tudo. E eu vendo aquilo, querido, meu coração então deixou um pouco a tristeza da segunda mãe ter morrido e passou para a tristeza de um ambiente bem maior que o nosso aqui hoje. E aqueles jovens começaram a sair, cada um para uma porta. E de repente, quando eu abro os olhos de fato para ver o que estava acontecendo naquele ambiente, querido, se tivesse 20 jovens dentro daquele cenário que a gente estava, era muito. E aí eu falei: Senhor, não pode ser assim. Aí o pastor Gustavo me procurou, falou: Jusceliano, o que nós vamos fazer? Quero que você pregue agora um pouquinho, mas fale de noite. Falei: de noite eu não posso, eu vou estar em outro congresso. Estamos tendo acampamento em Campinas, não vou poder, tem que ser hoje. Aí eu falei para ele assim: mas fica tranquilo, se não der, fique em paz, eu volto para Campinas, vou para as minhas responsabilidades e está tudo certo. Mas aí, queridos, Deus me tomou de um sentimento evangelístico, missões, tomou meu coração e eu peguei e falei assim: nós não podemos ficar assim. Aí o pastor encerrou, entregou a palavra para o pastor Gustavo, pastor Jusceliano, vem aqui. E eu cheguei lá, queridos, quando eu olhei assim, igual eu estou olhando para vocês, uns 20 jovens apenas. E aí eu peguei e falei o seguinte: assim diz o Senhor, hoje é dia em que o inferno se esvaziará de tudo que ele está pegando nessa redondeza. Para isso eu preciso de você. Aí aqueles jovens ficaram assim, prestando atenção no que eu dizia. Eu falei: corre aqui à frente. E eu sentei bem assim, era um palco gigante assim, eu sentei na beira do palco. Eu chamei os 20 jovens ali na frente e falei para eles: nós temos 5 minutos, 10 de vocês vão fazer o seguinte, vão sair daqui e vão correr lá fora e vai dizer: assim diz o Senhor, vocês precisam entrar para o templo agora. Os outros 10 eu quero que vocês saiam na rua, em volta daqui do ginásio onde está acontecendo o acampamento aqui, da chácara, e vocês vão dizer o seguinte: assim diz o Senhor, Ele me mandou chamá-lo para que você entre comigo, e nós que ficarmos aqui, nós vamos orar. E aí começamos a orar, queridos, ali o povo saiu, dei 5 minutos para eles. E aí quando eu me dei por conta, meus olhos começaram a se abrir. E aquela multidão de jovens começou a entrar dentro da igreja de novo, entrar dentro daquele salão que nós estávamos de novo, e foi entrando, e aí meu coração se encheu de alegria, eu me enchi de empolgação, de aquele furor abençoado, e eu peguei o microfone e comecei a ministrar a palavra de Deus, e eu comecei a falar de que Deus iria fazer naquela manhã, porque a manhã ainda não tinha acabado. De repente Deus pegou e falou para mim assim: fala para eles orarem pelo estômago deles. Eu falei: como assim, Deus? Fala para eles botarem a mão no estômago. E a cozinha ficava bem próxima do salão, e aquele cheiro de comida. De repente eu falei para os meninos: coloque a mão no teu estômago, diga para o teu estômago: tua hora vai chegar, espera e não doa. E aí aquilo empolgou, os visitantes ficaram empolgados com aquilo que a gente começou a falar. E de repente, eu pregando e fazendo como estou aqui, e olhando para um, olhando para outro, falando do amor de Jesus, e pregando, de repente veio um moço, o pastor colocou um menino de cadeira de rodas, tirou o menino da cadeira de rodas e colocou em cima do altar. Aí meu coração gelou naquela hora. E aí o menino me procurou e falou: pastor, eu disse para ele que Jesus mandou chamar ele. Sabe o que ele me respondeu? Jesus me ama, ele te ama sim. Então fala para ele que eu não quero mais cadeira de rodas. O meu coração começou a tremer, e eu comecei a tremer inteiro. Eu chamei toda a congregação ali, todos os jovens, e começamos a orar, a interceder. E aí eu cheguei para aquele menino e falei para ele assim: os seus dias de cadeira de roda ficaram para trás. Assim diz o Senhor: se eu sou Deus sobre a tua vida, e se hoje você deseja entregar a tua vida para mim, eu, o Senhor, te farei andar novamente. Você imagina um troço desse? Uma coisa assim que você fala, e você fala: meu Deus, como é que pode?
Queridos, de repente, quando eu me dou por conta, eu já esqueci daquele menino e continuei pregando e ministrando. O céu foi descendo, a glória foi descendo, jovens sendo batizados do Espírito Santo, outros sendo curados em sua alma, outros aceitando a Jesus. Eu olhava para os jovens, tinha um abraçado com o menino do outro lado, levando ele a aceitar Jesus. Aí tinha um outro chorando com um pai ali que não aguentava mais ver o filho nas drogas, e o outro chorando porque estava voltando para Jesus, e aquela glória foi descendo, e eu não mais vi o menino do meu lado, que estava deitado, porque ele nem sentado conseguia ficar. E eu assim, mas parei na hora. Aí eu olhei para o moço que tinha trazido ele e falei: rapaz, cadê o menino aqui? Queridos, aleluias. O menino em pés, com seus pés no chão, com a mão na cadeira de roda, e ele olhando para mim, chorando, ele dizia: Jesus mesmo me ama. Jesus realmente me ama, Jesus realmente me ama, Jesus realmente me ama. Se você não criar um ambiente de milagres, queridos, nada pode acontecer. Deus me trouxe neste lugar, Deus te trouxe neste lugar, para que nós possamos criar um ambiente de milagre. E quando nós criamos um ambiente de milagres, não há doença que suporte, não há pressão que demônio suporte, porque nós criamos o ambiente, e nós estabelecemos a vontade de Deus neste lugar, para que o Espírito Santo faça de fato a obra que Ele tem feito, ou que Ele quer fazer em nós. Alguns acreditam, por incrível que pareça, que Jesus não está fazendo mais esses tipos de milagre, porque agora Ele está mais preocupado com a salvação da alma, a tecnologia que se cresceu demais, se multiplicou demais, não sei o que lá que cresceu demais, não sei o que lá que cresceu demais, as preocupações financeiras, as preocupações não sei com o que. Me parece que nós estamos preocupados muito mais hoje com a salvação da alma e sofrer aqui na terra. Se você quiser sofrer, é uma decisão sua, nós não podemos fazer nada, mas a Bíblia diz que Jesus disse: eu venci o mundo, e se Ele venceu o mundo, que depende de mim, não vai acontecer absolutamente nada, porque se Ele venceu, eu não preciso fazer mais nada, porque o que depende de mim é só crer, é só acreditar. Então nesta noite, gere dentro de você um ambiente de milagres, um ambiente de cura, um ambiente de restauração, um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade, um ambiente de portas abertas, um ambiente de muralhas caindo. Crie dentro de você essa situação para que Jesus possa fazer o milagre. Conheci um médico lá no Rio de Janeiro que se formou na UFRJ. Esse médico, queridos, filho de pastor, um pastor de muito conceito em São Paulo. Só que, queridos, no decorrer do curso de medicina, ele sabe que é um ambiente de muita incredulidade, de muito ceticismo. E ele de repente começou a seguir a cabeça dos amigos, e chegou um determinado momento que ele se achou realmente um ateu que nem os outros. Ele até acreditava em Deus, mas não acreditava que Deus pudesse fazer algum milagre, alguma coisa acontecer. E aí ele se formou médico de fato, foi para a residência, conheceu um outro grande médico que estudou, que discipulou ele muito bem na área dele. Mas um dia, queridos, ele era um neurologista. Um dia ele teve que fazer uma cirurgia, E aí, com o tempo daquele homem internado que ele havia feito a cirurgia, um dia eles fazendo os exames no homem, ele detectou que o homem tinha sofrido morte cerebral, ou morte encefálica. E aí, queridos, ele chamou a família e falou para a família que aquele homem não tinha mais solução para ele, que ele já tinha sofrido uma morte cerebral, que o negócio agora era desligar os aparelhos. Uma mulher, uma leoa de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, olha para aquele médico e diz: eu respeito muito a sua posição, eu respeito a posição de todos os médicos que estão cuidando do meu marido, mas o Senhor disse lá na igreja que o meu marido vai sair desse hospital andando. E aí aquele médico, filho de pastor, que já estava praticamente desviado, ele olhou para ela e começou a se lembrar da igreja, quando o pai dele falava essas coisas no altar. E aí aquela mulher olhou para ele e falou o seguinte: não desliga o aparelho, eu não assino para vocês desligarem o aparelho, porque o meu marido vai sair daqui andando. Aí todo dia ele via aquela mulher indo lá e colocando a mão na cabeça do marido, orando pelo marido, até que um dia o pastor daquele homem decidiu ir lá no hospital visitá-lo. E aí o pastor disse o seguinte: o Senhor disse para essa mulher que o marido dela vai sair daqui andando. O médico disse que ele está com morte cerebral, e o Senhor disse para ela que ele vai sair daqui andando. Senhor, então cumpra-se a tua vontade. O que aquele pastor não sabia é que o médico estava escutando a oração dele. E aí, querido, de repente,
Com os dias se passando, o médico começou a receber algumas notícias. A enfermeira falava: ó, a mão dele mexeu hoje, parecia que ele estava batendo na cama, parecia que estava tocando uma bateria. Ó, as pernas dele começou a balançar lá na cama lá. Ó, a cabeça dele começou a se mexer. Aí o médico falou o seguinte assim: mas que hora está acontecendo isso? Aí as enfermeiras disseram: não tem hora, mas está acontecendo durante o dia. Aí teve um dia que ele falou o seguinte: eu vou sentar numa cadeira e vou ficar nesse quarto aqui e eu quero ver o que vai acontecer. Queridos do céu, quando Deus tem que fazer alguma coisa, ou quando Deus está determinado a fazer alguma coisa, Ele mexe até com a estrutura daquele que estudou 10 anos para ter uma profissão. Queridos, ele sentado ali numa cadeira, vendo aquele homem deitado na cama, vendo aquele homem assim que mexia com o braço, mexia com a perna, mexia com a cabeça. De repente o homem abre os seus olhos e começa a balbuciar com a boca, começa a mexer com a boca, e o médico olha e diz: ele estava morto, a morte cerebral já tinha acontecido. Eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. E diz o testemunho dele que de repente, quando ele olha de novo para o homem, 2 anjos estavam tirando os aparelhos do homem, e os anjos diziam: eu falei para você que ele ia sair daqui andando, apenas creia que eu sou o Senhor dos mortos, e se eu quero, eu trago os mortos das covas, e se eu quero, eu ressuscito os mortos. E naquele momento, aquele homem começou a tentar tirar os próprios tubos que estavam dentro dele, e o médico se levantou correndo, chamou a equipe e tirou. Quando o médico se deu por conta, já estava conversando com o homem sentado à beira da cama. Esse homem querido, ele teve a visitação de Deus e voltou para Jesus, porque ele viu que o próprio Senhor, junto com a esposa e o pastor, criaram dentro do quarto um ambiente de milagres. O que eu quero te dizer é: crie um ambiente de milagres, porque esse poder está em tuas mãos. A Bíblia diz que Jesus nos deu o poder de fazermos obras maiores do que Ele fez. Olha que honra. Queridos, mas volta para o texto comigo, para que possamos começar a pregar. A Bíblia diz que Pedro e seus sócios trabalharam a noite inteira, não foi? Se você conhece o texto, você sabe disso. Trabalharam a noite inteira, nada pegaram. A Bíblia diz então que de repente vinha uma multidão e um homem vinha sendo apertado por essa multidão. Jesus já tinha passado lá na Galileia, já tinha passado lá em Nazaré, já tinha passado em Cafarnaum, já tinha passado em alguns lugares e parou ali. Mas a Bíblia diz que quando Jesus para na praia, Jesus olha um barco que estava à sua disposição. Aliás, nem estava à disposição de Jesus, só esteve à disposição de Jesus porque a multidão apertava Jesus. Pedro, com certeza constrangido, não quis brigar com o mestre. A Bíblia diz que Jesus sobe no barco de Pedro. Deixa eu te falar uma coisa: convide Jesus para entrar no teu barco. Se está difícil as coisas, Jesus está doidinho para subir no teu barco e dizer das maravilhas que Ele quer fazer na tua vida, como Ele fez lá com Pedro. Ei, o barco é você. Chama Jesus aí para entrar no seu barco. Jesus, eu estou aqui, ó, o negócio está feio. Não tá. Vocês lembram quando Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Você lembra que Pedro responde para Jesus? Sim, Senhor, eu te amo. Mas pensa de fato nessa frase, para você ver o tanto que era difícil Pedro ter que responder para Jesus que o amava, mesmo porque Jesus sabia, e Pedro também sabia que tinha acabado de pecar contra Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: eu entendo que Jesus não está nem aí por aquilo que você cometeu ontem, se você pediu perdão hoje. Jesus não está nem aí para a tua condição. O que Ele quer de você é: convide Ele para entrar no teu barco, porque se Ele entrar no teu barco, as sujeiras caem por terra. Se Ele entrar no teu barco, o que está quebrado é consertado. Se Jesus entra no teu barco, o que era pobreza, o que era miséria, começa a se tornar em prosperidade e riqueza. Se Jesus entra no teu barco, se tem doença lá dentro, o que é doença começa a se tornar saúde. Se Jesus entra no teu barco, o que era doença se torna saúde. Se era tristeza, se torna alegria. Se era problema, se torna em soluções, porque Jesus entrou no seu barco, entrou no meu barco. A Bíblia diz então que Pedro pega as redes junto com seus amigos e eles vão ao lado lavar. Mas antes que Pedro começasse a lavar as redes, já vou te falar desse negócio de rede. A Bíblia nos conta que Jesus fala para ele: afasta um pouquinho o barco, eu preciso pregar para essa multidão. Não sei quanto tempo Jesus pregou para aquela multidão, mas assim que Jesus acabou de pregar para aquela multidão, Jesus olha para Pedro e seus amigos e diz: vá até a parte funda desse lago e joga as redes lá, e vocês vão pegar o que precisam pegar. Vocês vão pagar suas contas, vão pagar suas dívidas, vão aí levar comida para dentro de casa. Vai lá, leva o barco lá na frente. Só que para eles levarem o barco e pescarem, uma coisa eles tiveram que fazer antes. Você sabe o que foi? Além de ouvir Jesus e receberem uma motivação de fé, a Bíblia diz que eles estavam fazendo o que ao lado do barco? Lavando as... Queridos, você já passou por uma noite inteira de decepção? Pode até ser uma vida inteira, não tem problema.
Você já passou por uma noite de choro? Não precisa ser uma noite não, pode ser uma vida inteira. Você já passou uma noite de dores? Ficando 10 horas lá no hospital, como aconteceu com o senhor e com a pastora? Já aconteceu de você passar uma noite muito mal? Queridos, a única coisa que Pedro queria e os seus sócios eram alguns peixes para poder levar para casa e sustentar a família. Ou melhor ainda, era um pouco mais de peixe para poder vender, pegar o dinheiro e pagar suas contas, pagar seus compromissos financeiros. Pedro só queria, queridos, um pouco de peixe para ele solucionar o seu problema daquele dia. Mas a Bíblia diz que eles trabalharam a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. Eu não sou pescador de profissão, mas querido, se eu for ali no rio e não pescar hoje, eu posso voltar amanhã e pescar, que está tudo bem, mas porque eu não dependo disso. Mas alguém que depende disso, querido, existe uma palavrinha que bate no coração dele chamado frustração. A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Hoje é noite de você lavar as redes das decepções, tirar as algas da tristeza, tirar aqueles enroscos que a gente muitas vezes na vara até tiramos de dentro da... Olha o pescador bom aqui, ó, tira de dentro da água. É tirar os enroscos, jogar fora e falar o seguinte: vamos colocar mais uma minhoca aqui e vamos de novo. O que me parece é que Pedro, querido, estava lavando as redes, porque de noite, Ricardo, ele ia ter que voltar lá e pescar novamente. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você não tem recebido bênção, é porque talvez teu coração esteja cheio de sujeiras e de problemas, dos quais você precisa se lavar para que o Senhor possa enchê-los novamente. Precisa lavar as suas redes, as redes da tua alma, tirar a aflição da tua rede, tirar as dores da sua rede. Está difícil, e chacoalha a rede, chacoalha a rede, chacoalha a rede, mas parece que a sujeira não quer sair da rede. Queridos, eu ouvi alguns testemunhos que eu fiquei chocado. Uma mãe no Rio de Janeiro, acho que não sei se eu já contei isso aqui, talvez eu tenha contado lá na escola bíblica. Uma mãe no Rio de Janeiro foi num determinado culto, num domingo, e ela sentou nos primeiros bancos, e o pastor se incomodava de ver tamanha tristeza no olhar daquela mulher. O culto acabou, ele pregou, de repente ele foi ao encontro daquela mulher e disse: mulher, minha irmã, está tudo bem? E ela olha para o pastor e diz: pastor, com Cristo está tudo bem. Aí ele: mas está me incomodando essa sua tristeza. Olha isso, pastor, aconteceu com aquela mulher, está me incomodando essa sua tristeza. Mulher, está tudo bem? E aquela mulher disse: não, não está tudo bem. Posso te fazer uma pergunta? Ele falou: fique à vontade. E ela pega e pergunta: aonde é que Deus estava quando anteontem os traficantes entraram dentro da minha casa, mataram o baterista, mataram o contrabaixista e mataram o tecladista desta igreja, mataram meus 3 filhos e depois saíram gritando: meu Deus, matamos as pessoas erradas, matamos os crentes, e eu caí de joelhos dobrado na minha sala, tendo que enterrar meus 3 filhos, sendo que o mais velho tinha 18, o outro tinha 16 e o menor tinha 14. Queridos, dona Cecília, uma mulher de Deus, em 39 dias ela enterrou 6 pessoas da família dela. Ela perdeu 6 pessoas para a Covid, em 39 dias, deram mais ou menos 6 semanas, ela enterrou um filho por semana, e por último ela enterrou o marido dela para a Covid, e só sobrou ela e a filha dela, e mesmo assim a filha dela ficou com transtornos seguidos da Covid. Querido, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Tem um casal de pastores aqui de uma igreja daqui pertinho de nós, que o marido tirou um tumor da cabeça recentemente, e a mulher está com tumores, tendo que fazer quimioterapia, radioterapia. Aí eu pergunto para você: será que os seus problemas são grandes de fato? Que você não pode pegar suas redes e balançar no mar e dizer: alga cai por terra em nome de Jesus, ei, dores, cai por terra em nome de Jesus. Te lava as redes da tua vida. Aconteceu um problema com você talvez há 40 anos atrás, e hoje, quando você lembra desse problema, a tua fé esmorece. Aconteceu um problema com você há 10 anos atrás, e quando você lembra, a tua fé esmorece. Aconteceu um problema com você, quem sabe, há 1 ano atrás, e quando você lembra, a tua fé esmorece. Pega a tua rede, lança no mar, lava a tua rede, porque se você lavar a tua rede, você terá espaço na tua alma para receber mais de Deus. Faz de novo o clamor de Abacuque, me parece ser o clamor de Pedro: Senhor, para eu pegar peixes, minha rede tem que estar limpa, mas meus braços se cansaram,
Talvez, querido, a sua luta tenha sido tão intensa que os seus braços se cansaram, suas pernas se cansaram, sua mente se cansou, seus olhos se cansaram, seus ouvidos se cansaram, porque é tanto problema, a rede não está pesada de peixe, a rede está pesada de problemas. Faz de novo, lava a rede, somente com rede vazias que os peixes poderão ficar presos nela. Somente com redes vazias, alma vazia, do que eu estou dizendo assim, não é mente vazia, oficina do diabo, eu estou dizendo espaço vazio. Para o milagre acontecer, precisa ter dentro de mim e precisa ter dentro de você, queridos. Pedro estava lavando a rede, imagina, Jesus pregando lá de cima do barco, e Pedro com o olho assim, porque Pedro já tinha experimentado Jesus, Pedro já tinha passeado no meio da multidão, Pedro já tinha visto e vivido o milagre que Jesus fez na vida da sogra. E aí, queridos, Jesus está aqui pregando, ensinando a multidão. Jesus está aqui pregando sobre o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Se creres você, sua casa, e se creres você, seu marido, e se crer você, seu filho. E Jesus ali pregando, e Pedro talvez de rabo de olho, lavando, chacoalhando as redes no mar. O companheiro lá dentro do outro lado chacoalhando a rede também, olhando para Jesus. E aí eu fico imaginando Pedro pensando: estou lavando as redes, esse homem está usando o meu barco, eu preciso ir embora, preciso descansar, porque de noite eu preciso voltar. Talvez Jesus tenha ficado horas ensinando a multidão, mas, queridos, o que eu não consigo imaginar é Pedro simples assim, não dando atenção, lavando a rede dele, não estando nem aí para Jesus. Ele ouvia Jesus, mas ele precisava deixar as redes limpas. Se ele não tivesse deixado as redes limpas, Jesus certamente não tinha mandado eles voltarem a pescar, porque só iria entrar peixe naquela rede se a rede tivesse limpa verdadeiramente. Jesus só pode te abençoar se não houver dentro de você rancores. Queridos, a doença do século, a gente falou da última vez aqui, a maldita depressão, a síndrome do pânico, a diabetes que nos acompanha, em nome de Jesus, vai cair por terra. Mas são cânceres aparecendo e aparecendo e aparecendo. Hoje conversei com uma mulher, há 10 anos atrás ela foi desacreditada pelos médicos, ela perdeu 75% do estômago dela, e os médicos operou ela e falou assim: se você tiver vida normal daqui para frente, você realmente será um milagre. Queridos, passou um ano, ela encontrou com uma das médicas que operou ela. A médica olhou e falou o seguinte: você é fulana de tal? Ela disse: sou eu, doutora. E como é que está a vida? Normal, eu como picanha, eu como carne de porco, eu como isso, eu como aquilo outro, eu não sinto absolutamente nada, como tudo um pouquinho assim, sabe, doutora, bem pouquinho, mas eu não passo vontade de nada. A obra que Deus fez na minha vida foi completa, só tenho 25% do meu estômago, mas eu não sofro uma dorzinha de estômago sequer, porque Deus colocou as mãos sobre as mãos de vocês, e vocês me operaram e tiraram o que não prestava de dentro de mim. Ei, querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa: é uma noite de milagre sim, mas eu e você precisamos estar com nossas redes limpas. Pedro, você vai ter que fazer de novo. Meu irmão, você vai ter que fazer de novo. Nossa, eu jejuei 7 semanas. Nossa, eu jejuei 24 horas aí. Fiz um jejum de 3 dias sem comer e só bebendo água. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou na campanha, eu estou vindo na igreja, sou dizimista fiel, sou ofertante fiel, sou aluno do ITQ, sou aluno na escola bíblica, eu sou líder no louvor, eu sou diácono. Queridos, não interessa a sua posição agora, as redes estão limpas. Você lavou as suas redes. Você está ouvindo o que Jesus está falando? Pedro, pega teus amigos e vai pescar. Somente rede limpa, somente rede limpa. Jesus não teria chamado os discípulos se eles estivessem com as redes sujas. Por que eu não sou abençoado? Talvez você precise fazer um autoanálise aí e ver se não há sujeirinhas que estão impedindo você de ser abençoado. Queridos do céu, Jesus olha para Pedro e fala: vai, Senhor, trabalhamos a noite inteira, nada pegamos, mas sobre a sua palavra eu vou. Se é sobre a palavra de Jesus que você vai, então eu te digo: esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor te ajuda. Fique firme na presença do Senhor, porque Ele te ajuda. Não vacile teus pés, creia na palavra que está saindo daqui para a tua vida. Queridos, hoje eu estava orando de manhã e falando: Senhor, que meu dia seja uma bênção na hora da minha devocional. Aí eu peguei no meu carro, liguei meu aplicativo e fui sair para trabalhar. E eu não sou muito de olhar o WhatsApp durante o meu trabalho, demorei até para responder meu pastor hoje por causa disso, mas não sei porque cargas d'água, eu parei aqui no Bangu, eu abri o meu celular, tinha uma mensagem lá de um pastor amigo. Querido, eu mandei para minha esposa a palavra que aquele homem mandou para mim, e eu falei: meu Deus,
de fato o Senhor cuida de nós. Nessa noite talvez você veja aqui, é mais um culto, talvez nem queria vir, e aí viu um baixinho desse tamanho aqui pregando para você, talvez nem era a palavra que você queria ouvir, mas eu preciso te dizer, lave as redes da tua alma, entra no mar do Todo-Poderoso, deixa o Senhor, deixa as águas desse mar lavar suas redes, curar a tua alma, libertar o teu espírito, curar a tua carne, e você vai ver a manifestação da glória dos céus na tua vida. Tá bom, Senhor, sobre a sua palavra eu vou, então vai sobre a palavra do Senhor. Tem crente, querido, que é meio doido que nem eu, fala assim: Senhor, só uma palavra, eu não quero R$1 milhão hoje, eu quero uma palavra. Aí vem alguém e lança uma palavra, você fala: meu Deus, isso aqui valeu mais que R$1 bilhão, eu vou para cima, eu vou para frente, porque eu sei que Deus é comigo. Primeiro, você ouve. Segundo, você crê. Terceiro, você está habilitado. Quarto, as promessas do Senhor começam a se manifestar na tua vida. Vocês já pararam para pensar sobre o poder da escolha? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, olha a missão, para que vades e deis fruto. Se você der fruto, se você fizer a obra do Senhor, queridos, até varrer a igreja é obra do Senhor, até lavar banheiro da igreja é obra do Senhor, pegar um cafezinho e levar para o teu pastor é obra do Senhor. Está lá na sua casa, de repente você foi para o centro, comprou alguma coisinha igual o Júlio fez. Júlio comprou um negocinho de professor para mim, queridos, eu nunca ganhei um presentinho tão lindo como aquele do Júlio, e Deus tocou no teu coração, traga um presentinho para o pastor, tá? Você não tem nenhum problema. Porque, queridos, você está cumprindo o chamado de Deus na tua vida. Amados, e o poder da escolha começa a se manifestar na tua vida. É tão poderoso o poder da escolha que a Bíblia diz que aquele crente chamado Pedro, o teimosão, o brigão, o turrão, a Bíblia diz que até a sombra daquele menino curava. Fizeram desse negócio de sombra uma tradição em Israel, para você ter uma ideia. Crente, queridos, quando ele é crente no Senhor verdadeiramente, até a sua roupa tem poder. Não tem poder sim, queridos. Pode parecer escandaloso para você, mas se eu estiver vivendo um problema seríssimo e eu chegar para o pastor, bate com esse manto seu aqui em mim. Aí o pastor pode perguntar para mim: você está ficando louco, Jusceliano? Então não, pastor, bate aí. E o pastor já me dá uma lambada com o manto dele, com o terno dele, com a blusa dele. Queridos, eu olho para ele e falo para ele assim: ó, o que eu precisava saiu do teu manto, porque até a roupa de crente que ora tem poder. Até a roupa de crente que tem compromisso com Deus tem poder. Pedro e seus amigos saíram para pescar, ou melhor, voltaram a pescar, só que dessa vez com um pouquinho de dificuldade, maior do que a primeira, porque a Bíblia não nos diz se eles ou não pescaram no fundo do lago. Dessa vez Jesus mandou eles pescar na parte funda. Amplie tua visão de fé nesta noite. Veja o que o Senhor está te falando. As redes estão limpas? Sim, estão limpas. Então se prepara para elas encherem. O Senhor diz: olha, joga. Quando eles dançaram e eles começaram a puxar, a Bíblia diz que o negócio foi tão grande, que a sensação que eles tiveram era que o barco iria afundar de tanto peixe que havia naquela rede. Será que aquela rede estava preparada para receber tanto peixe? Pense bem nisso. Talvez não. Talvez era uma rede que estava preparada para pegar uma meia dúzia de peixes, não 50 peixes uma vez, e todos grandes. Mas porque a rede estava limpa, ela tinha poder para sustentar o peso da bênção que estava sendo lançada sobre aqueles homens. Se a sua rede está limpa, não importa, queridos, o Senhor é Deus. E se você nunca recebeu uma bênção o tamanho da qual Ele quer mandar na tua vida ou manifestar na tua vida, deixe as redes limpas, porque o poder se manifestará. Queridos, eu tive uma tia, mãe, que o Papai do Céu já recolheu ela. Um dia ela me falou uma coisa que eu fiquei muito triste, e ela não me contou qual das tias que havia falado, mas, queridos, ela me contou uma coisa. Eu passei um tempo fora da presença do Senhor e conheci o que não prestava lá na cidade de Campinas. Conheci, quando o crack chegou no Brasil, eu conheci o cara que trouxe o crack para o Brasil. Para você ter uma ideia, é um pastor, um homem de Deus, muito arrependido hoje, mas na época ele era traficante. E aí conheci algumas drogas novas que ele apresentou para mim. Eu não usava os tipos de drogas que ele me apresentou, mas eu decidi junto com ele vender e passar para tudo quanto é lado as drogas daquele lugar. E aí, queridos, um dia eu fui na casa da minha tia visitar ela, e essa minha tia falou: uma tia sua, minha irmã, falou para mim que você viria para Campinas, não daria para uma camisa.
que você e seu irmão se tornariam grandes bandidos na cidade de Campinas. E ela te amaldiçoou e amaldiçoou também o teu irmão. E aí eu fui para casa, meu irmão era muito crente, firme em Jesus. E eu contei para o meu irmão isso, meu irmão começou a chorar, deve ter sido fulana. Falei, mano, não sei quem é. A tia não disse, a minha tia é minha tia mãe. Ela não quis falar para a gente não ficar com raiva de ninguém. Mas ela já disse que o que a gente precisar dela, ela está conosco. Meu irmão olhou para mim e falou, então hoje você vai para a igreja comigo. E eu falei, mano do céu, eu vou para a igreja com você. Queridos, no momento em que eu fui para a igreja, e no momento que eu estava me reconciliando com Jesus, 3 amigos meus já tinham acertado comigo no sábado antes, era domingo, no sábado antes nós já tínhamos acertado um sequestro, e nós faríamos um sequestro na cidade de Campinas, porque nós precisávamos levantar um dinheiro urgentemente. Eu tinha 15 anos de idade, por eu ser pequenininho e magrinho, aonde tivesse que entrar, eu entrava, fazia a coisa acontecer e pronto, acabou. E aí, queridos, naquela noite em que eu estava indo com meu irmão para a igreja, no momento em que eu me reconciliava junto com o pastor José Francisco Ramos, orava por mim para que eu me reconciliasse com Jesus, os meus 3 amigos matavam o cara que estava sendo sequestrado. Um deles não deu tempo, a polícia encheu a cabeça dele de bala. Os outros 2 foram presos. Não sei onde eles estão hoje, não sei se eles estão vivos, mas no momento que eu me reconciliava, eles se matavam. Querido, sabe o que eu quero dizer para ti? O seguinte: eu era já escolhido e separado pelo Senhor. Deus não permitiu para que eu fosse em tal lugar, porque Ele tinha que fazer uma obra na minha vida, e Ele fez a obra que tinha de ser feita, e hoje eu sou liberto, e sou grato a Deus pela cura espiritual na minha alma que Ele fez, e para a honra e glória do santo nome de Jesus. Hoje, minhas redes estão limpas, e Ele pode fazer o que Ele quiser. Se as suas redes já estão limpas, diga: Senhor, pode fazer o que quiser, porque o meu barco suporta os peixes que o Senhor vai colocar dentro dele, o meu coração suporta as bênçãos que o Senhor vai dar. Queridos, eu amo todas as minhas tias, e não quero nem saber quem foi que me amaldiçoou. Eu amo cada uma delas e falo do evangelho para cada uma delas, porque eu acredito, queridos, que se elas falaram, foi para que meus olhos fossem abertos, e se os meus olhos fossem abertos, eu fui quem eu fui, eu sou quem eu sou, e eu serei quem Deus quer que eu seja nessa vida, em nome de Jesus. O que falam de você não define quem você será amanhã. Só toma cuidado com quem você está andando. Fica com raiva quando os outros falam de você. Primeiro vai lá no espelho e vê o que estão falando de você é verdade. Se for verdade, se arruma em nome de Jesus. E se for mentira, você diz: Senhor, eles não têm o que falar de mim, por isso falam mentiras a meu respeito, e Deus vai fazer a obra. Fique em paz. Quer uma mudança hoje? Quer viver um milagre hoje? Lava as redes e faz de novo. Vai para o mar, porque o mar é o teu lugar. Aliás, nós pentecostais, a gente ama, né, o pentecostalismo. Senhor, ó, se esse mar que está na minha frente não se abrir, eu vou andar em cima dele. E é impressionante como Deus nos faz andar em cima dele mesmo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluias. Por gentileza, põe para mim os nomes dos enfermos aqui de novo. Faz a gentileza, Henrique. Ok. Podemos chamar todo mundo aqui para frente, pastor? Você quer mover os céus a seu respeito? Por gentileza, dá um passinho para trás na cadeira. Não vem aqui na frente ainda não. Dá um passinho para trás aí na cadeira. Dá um passinho para trás na cadeira. O pastor José Francisco me ensinou isso um dia. O primeiro ato profético de uma renovação começa na cadeira. Dá um passinho para frente, na cadeira, aí não sai daí não. E ele me ensinou que quando a gente faz isso, a gente já abriu os céus. Quando a gente vem à frente só para receber, porque o céu já se abriu. Então agora você já fez o ato profético aí. Sai do teu lugar, vem para cá crendo. O céu já está aberto para você. Você já lavou as redes, o ato profético foi feito. As redes estão lavadas. Aleluias, aleluias, aleluias. Ué, cadê a Michele? Estão vindo aqui. Ela entrou por ali? A Michele está aqui. Eu quero um sonzinho de teclado aí, minha irmã, com violão, com bateria, contrabaixo e tudo mais. Feche teus olhos. Daqui a pouco você vai ser ungido, vai ser ungida. E se as redes estão lavadas, você já bateu a rede a noite inteira, já está com os braços doendo. Querido, você não precisa de mais tristeza não, não precisa de mais rancor não, não precisa mais de medo não, não precisa de mais algas
mais problemas, mais dificuldades na tua rede, não. Chega disso, acabou, já deu o limite. Você já lavou as redes estão preparadas, e se elas estão preparadas pela fé, começa a lançar a rede. Lança a rede para a direita, lança a rede para a esquerda, porque o Senhor teu Deus te dará grandes peixes. Você recolherá grandes peixes, mas faz de novo. Para fazer de novo, suas redes precisam estar limpas. Pedro, lança as redes. Jesus não mandaria Pedro lançar as redes se as redes estivessem sujas. Ele lavou as redes. Ele venceu a decepção do dia anterior. Olha isso. Vença as suas decepções. Ele venceu a tristeza do dia anterior. Vença as suas tristezas. Ele não pegou um único peixe. Vença esse negócio de não ter pegado um único peixe. Aleluia. Feche teus olhos. Amado Deus, é o seu povo. Aliás, somos seu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz a tua palavra, e verdadeiramente estiver convertido no Senhor, tivesse acertado no Senhor, tua palavra diz que o Senhor vai abrir os céus e o Senhor vai descer. Esse meu irmão, Deus, que passou noites e noites se decepcionando, se entristecendo com o marido, com filhos, com a esposa, com doenças, com percas, com medo, com decepções, com amargura, com ódio. Senhor, as redes estão sendo lavadas para que o Senhor abençoe teus filhos. Faz de novo, meu irmão, lança de novo. Mas os peixes não vieram, lança de novo. Os peixes não vieram, lança de novo. Lava as redes, lança de novo. Mas já é a 10ª vez que eu estou lavando a minha rede, estou lançando a rede. Não tem problema, vai vir a 11ª, mas lave a rede e lance a rede. Senhor, abençoa teu povo. Senhor, manifesta do teu poder sobre o teu povo. Senhor, que nesta noite, cada um de nós que gerou dentro de si um milagre para acontecer, Deus, eu estou aqui para dizer que o que depende de mim, eu faço, que é crer. E o que depende da igreja, ela vai fazer, que é crer. Então, meu Deus, manifesta do teu poder aqui, ministra sobre teus filhos a tua graça. Senhor, visita também o Vicente de Paula Ferraz, que está com problema de enfermidade. Visita o Anderson Fernando Vieira da Rocha, que teve um acidente de moto, o negócio foi grave porque ele está na UTI. E outros tantos irmãos, meu Pai, também que estão com problemas de enfermidade, estão tratando as suas enfermidades com muita seriedade, meu Deus. Estão tomando medicamentos contínuos e talvez medicamentos fortíssimos. Oh, Pai, há doenças que se transformam em problemas espirituais. E demônios do inferno começam a tomar posse desses problemas de enfermidade que alguns dos teus filhos têm. E começa a fazer lambança, criar problemas dentro de casa. Senhor, que toda ação demoníaca seja agora destruída e que caia por terra. Meus irmãos diáconos, por favor, unge os nossos irmãos. Pastor,